Bom dia a todos. É com muito prazer que nós recebemos todos vocês para a participação nesse evento conjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Campinas com a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB de Campinas também, e ainda a participação do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje nós vamos tratar a respeito do imposto de renda da pessoa física, inicialmente incidente sobre as pensões alimentícias, e principalmente com relação aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que impactou de modo favorável os contribuintes. Em nome da presidência da OAB de Campinas, doutora Luciana Freitas, e também da presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas, doutora Suzy Hoffmann, eu, Maria Daniele, secretária dessa comissão, dou boas-vindas a todos, desejo um bom dia e passo a palavra agora para o meu colega, doutor André Luiz Rodrigues, também da Comissão de Direito Tributário, para que faça o acolhimento e a apresentação dos nossos palestrantes. Obrigada. Obrigado, doutora Daniele. Agradeço novamente a presença de todos aqui que estão participando, assistindo. Também a presença dos nossos palestrantes. Agradecer também a toda a OAB, na pessoa da doutora Luciana Freitas, nossa presidente, doutora Suzy Hoffmann, a Comissão de Direito e Família também aqui na pessoa da sua vice-presidente, doutora Ludmila, quem também irá nos apresentar aqui. Enfim, é um tema muito relevante, atual, que está trazendo algumas dúvidas, principalmente para a sociedade civil em geral, e que merece sim uma atenção da nossa parte como advogados, e trazendo também esse trabalho, continuando esse trabalho da própria OAB em criar diálogos, criar pontes com outras áreas e também com outras carreiras, né? Temos aqui também a presença do o senhor José Donizete Valentina, representando o Conselho Federal de Contabilidade, enfim, toda a classe dos contadores. E já sem mais delongas, apresentar então a primeira palestrante, que vai trazer aqui sobre a ótica do direito de família, esse tema, é a doutora Ludmila Aidé. Ela é vice-presidente de Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Campinas, pós-graduada pela PUC São Paulo em Direito de Família e Sucessões e membro da IBDFAM e advogada militante aqui em Campinas. Então, doutora, agradecemos novamente a sua participação e o aceite do convite, e a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Comissão de Direito Tributário, na pessoa da doutora Maria Daniele. Agradeço a todos que estão aqui conosco participando dessa manhã. E, bom, vamos lá. Me pediram para falar para vocês sobre os alimentos, né, a natureza jurídica, a finalidade, formas de pagamento, enfim, fazer um breve resumo para que em seguida os doutores Minatel e José Donizete possam, de fato, trazer os esclarecimentos a respeito do imposto de renda, tributação e demais questões em razão do recente julgamento pelo STF da ação direta de inconstitucionalidade número 5.422. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vocês estão vendo a minha telinha ou não? Não, né? Ainda não, doutora. E agora? Apareceu? Sim, sim. Bom, então vamos lá. Desculpa, agora vai. Os alimentos, né? Eu vou começar então fazendo uma análise da natureza jurídica, a finalidade, as formas de pagamento, e em seguida a gente passa para essa questão mais prática sobre o percentual, forma de desconto, enfim. Os alimentos, eles estão relacionados ao dever de amparo dos parentes, cônjuges e companheiros, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades daqueles que não possuem condições de supri-las sozinhos. Tá? Os alimentos, eles podem ser determinados por lei, por convenção, por contrato ou testamento. Esses últimos, convenção, contrato, testamento, eles são estipulados de forma voluntária. Ou ainda tem aqueles de cunho indenizatório. Deixa eu só diminuir aqui para vocês não ficarem escutando aquele barulhinho do WhatsApp, perdão.
Eu falei, então, agora, que eles podem ser determinados por lei, né, como no caso da pensão alimentícia estipulada em juízo, por convenção, contrato ou testamento. Estes últimos são estipulados de forma voluntária, né, e tem aqueles ainda de cunho indenizatório, que são como que advêm como consequência de um ato ilícito ou ainda de forma compensatória nos divórcios, tá? Os alimentos, eles estão regulados no artigo 1694 a 1710 do Código Civil. Eu vou ler para vocês rapidinho o caput do 1694, que ele é bem importante. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos, o direito aos alimentos, ele está amparado constitucionalmente, através dos artigos 3º, 5º, 170, 226, 227, depois eu posso disponibilizar para vocês o material, e está amparado nos princípios da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, no dever de assistência, além dos dispositivos no Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso, tá? Com relação à natureza dos alimentos, eles podem ser naturais, perdão, já passei aqui. Eles podem ser naturais e dizem respeito ao que é estritamente necessário à sobrevivência, como, por exemplo, alimentação, saúde, vestuário e habitação, ou civis, que dizem respeito à manutenção da condição social do credor, como, por exemplo, lazer, necessidades de ordem intelectual e etc. Voltando rapidamente aos alimentos voluntários, estabelecidos por contrato ou testamentos, eles pertencem ao direito das obrigações, e os contratos são direitos das obrigações, e os provenientes do testamento ao direito das sucessões, tendo ambos origem em ato espontâneo de disposição. Em relação à fixação dos alimentos, deve-se levar sempre em consideração o binômio necessidade-possibilidade previsto no parágrafo 1º do 1694. Inclusive, a gente leva também em consideração, tem até uma terceira corrente que fala sobre a razoabilidade, tá? Então, a gente adequa a necessidade do alimentante, do alimentado e a possibilidade do alimentante, e ainda tem que fazer uma relação na razoabilidade, tá? Não existe nenhum princípio ou fórmula aritmética para calcular a prestação alimentar, havendo apenas a determinação legal para que sejam analisadas as necessidades de quem recebe e a possibilidade de quem pagará. Em regra, quanto maior o nível econômico daquele que será o prestador de alimentos, maior também será a quantia a ser prestada, porque os alimentos devem ser compatíveis com a condição social das partes. Quando é possível saber o valor exato da renda do alimentante, nos casos de vínculo empregatício, por exemplo, o juiz costuma fixar o valor dos alimentos em percentual sobre o salário líquido do alimentante, ou para as hipóteses de profissionais liberais, empresários, comerciantes e até mesmo desempregados, são fixados em salários mínimos, pois não se sabe ao certo o montante da movimentação financeira do alimentante. Para os casos de desconto em carteira, costuma-se fixar percentual de até no máximo 30% do salário líquido, excluindo-se os descontos obrigatórios de imposto de renda, retido na fonte, e FGTS, mas incluindo-se férias e 13º. Aqui eu vou passar, que eu peguei uma jurisprudência para vocês, recente. Nesse caso aqui, foi um julgamento agora no dia 25/11, onde foram excluídas férias indenizadas, FGTS, verbas rescisórias, adicionais PLR, gratificações, por terem, o tribunal entendeu que são verbas esporádicas e não integram o salário, portanto, não podem servir como base para cômputo dos alimentos. Existe também a possibilidade
de se ofertar alimentos, tá? Na maioria dos casos, são os credores de alimentos que promovem as ações, mas nada impede também que o devedor, né, entre aspas, tome a iniciativa e ajuize a ação, demonstrando com isso um gesto de ele está tomando a frente de um dever alimentar que ele não contesta e também evita qualquer alegação de abandono material, tá? É possível também, deixa eu ver se eu já estou aqui, é possível também fixar os alimentos de forma consensual, judicialmente ou extrajudicialmente, através de escritura pública, desde que não haja menor ou incapaz, pois nesses casos há necessidade de intervenção do MP e homologação judicial. Com relação às formas de pagamento, a pensão ela pode ser paga através de depósito ou transferência, ou na conta corrente do representante legal ou do próprio alimentado, em espécie, mediante recibo, tem muitos casos de pessoas mais humildes que elas vão, entregam em espécie e colhem o recibo. Em natura, que é quando o alimentante ele paga diretamente as responsabilidades, seja através no ensino, na escola, o plano de saúde ou algum curso extracurricular, e também de forma mista. As partes podem convencionar se parte vai ser pago em espécie e parte vai ser pago diretamente para que o alimentante seja responsável financeiro direto nas instituições, tá? Para os casos de desconto em que o alimentante tem vínculo empregatício, é possível, nesses casos, a maioria dos genitores preferem que seja feito desconto em folha, tá? Lembrando, isso é muito importante, cada caso é um caso e ele deve ser analisado da forma que vá melhor atender os interesses das partes, tá? Ainda em relação... peraí que eu já passei para o outro. E agora, em relação à situação socioeconômica, para poder se estabelecer um parâmetro, né, de acordo com aquele binômio da necessidade e possibilidade que eu falei anteriormente, a gente é considerado sempre 3 elementos. O econômico, né, seja o que é relacionado diretamente à existência de bens, ao sociológico, que é o meio de influência e o lugar de habitação desse alimentante, do alimentado, e cultural, que é o nível familiar de escolarização e cultura dos pais e a forma como eles vivem. Atualmente, né, uma coisa que também é levada em consideração para demonstrar a capacidade financeira do alimentante é a forma como ele vive, ou o modus vivendi, que a gente utiliza nas nossas peças, né, que aqui você consegue apurar. Tem muitos pais, por exemplo, que a gente vê que da noite para o dia eles empobrecem depois do divórcio, né? Mas eles esquecem de tirar aquelas postagens maravilhosas, né? Nas Maldivas, aquela coisa que... Então, isso é um prato cheio para o advogado da parte contrária poder demonstrar, olha, ele não está podendo arcar com a pensão, né? Ou está dizendo que não tem condições, mas está aí ostentando um padrão de vida que diz ser compatível, né? Que aparentemente é compatível. Em relação ao prazo da prestação alimentar, ela cessa com a maioridade. Aqui a gente já vai entrar exatamente nessa. Mas ela não é automática, tá? A obrigação alimentar compulsória, ela cessa com a maioridade, mas mantém-se o dever de assistência fundado no parentesco consanguíneo ou por afinidade. Caso o filho ele esteja estudando, o dever de alimentos permanece até o seu término. Nos casos em que eu atuo particularmente, seja por parte do alimentante ou do alimentado, eu já costumo, eu costumo orientar para já colocar esse prazo até os 22 anos, de modo que se o alimentado, por algum motivo, necessite de um prazo suplementar, caberá a ele comprovar o seu término, a sua manutenção nos próprios autos, tá? A gente tem entendimento simulado, né, que é a súmula 358, onde está previsto que é vedada a exoneração automática do alimentante
sem possibilitar ao alimentado a oportunidade para manifestar e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a sua própria subsistência. Coloquei a uma jurisprudência também recente, onde ficou determinado, né, já é bem muito tranquila a jurisprudência nesse sentido, que o alcance da maioridade não implica na exoneração automática da obrigação alimentar, tá? Por fim, que ainda tem algumas coisas. Tá tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Por fim, eu vou falar sobre os alimentos entre os cônjuges e conviventes, também chamados de alimentos transitórios. Como o próprio nome já diz, eles são transitórios porque eles têm um período já pré-determinado para cessar. E isso, salvo exceções dos casos que a gente vai analisar, né, ou de idade avançada, ou algum problema de saúde, ou nos casos em que a esposa ou convivente, ela tenha, ou ao contrário, tenha se dedicado exclusivamente à família e, de fato, não tenha condições de se restabelecer no mercado de trabalho, tá? Ela leva, essa transitoriedade, inclusive, ela decorre da igualdade entre os cônjuges, né? E a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, como eu disse. Esse primeiro caso que eu coloquei aqui, de jurisprudência, é um caso que foi determinado que vai cessar a pensão. Essa pessoa já recebeu, ela vem recebendo pensão há 12 anos, e no meio agora ela passou passou a receber a aposentadoria, e aí o ex-cônjuge entrou com uma ação, comprovou documentalmente isso, e o juízo, o tribunal acatou, mas vai fazer de uma forma escalonada. Ainda vai ser pago por mais praticamente 2 anos, 6 meses um percentual, 6 meses outro, até ir finalizando, tá? Esse outro aqui, eu pus mais pus 2 opções. Nesse outro caso, ó, a autora idosa se dedicou à família integralmente, né? Eu passei aqui. Além de estar em tratamento de câncer. Então, ela não foi julgado improcedente o pedido de exoneração, e ela permanece fazendo jus, porque, de fato, ela comprovou a necessidade dela. Em relação a respeito do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, eu coloquei os artigos, né, da lei do IR que prevêem esse desconto para os casos de pensão alimentícia, né? Mas os alimentos, os oriundos do direito de família, eles não se configuram como renda em proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas sim é um montante que ele é retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante, para ser dado, então, ao alimentado. Dessa forma, o recebimento desses valores não representa uma riqueza nova, não configurando dessa forma, na minha opinião, né, e do STF também, a incidência do imposto. Eu indico sempre, nos meus casos, para que a parte, né, as partes procurem um advogado tributarista e um contador, para que possa ser feita esse pagamento do carnê-leão, ou para poder ter um acompanhamento especializado, a fim de que não haja nenhum prejuízo futuro. Eu só fiz um parênteses que eu acredito que agora vocês vão poder, né, falar. A ação foi ajuizada pelo IBDFAN, né, com o objetivo justamente de suspender e impedir a cobrança do imposto de renda, por ter essa visão de que os alimentos, eles não configuram um provento de nenhuma natureza. E muitas vezes, né, na maioria, não na maioria, mas em muitos casos, isso acaba até já trazendo uma outra despesa para um orçamento que já é apertado, né? Então, bom, encerrando a minha fala aqui, eu espero não ter tomado muito tempo de vocês. Eu gostaria de dizer que ainda teria muito a falar sobre os alimentos,
revisão, as características sobre imprescritibilidade, repetibilidade, tem muitas coisas, é um tema super interessante. Se vocês tiverem interesse, a gente pode voltar a conversar no que for interessante para o tributário também. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e passo a palavra para os doutores. Doutora Ludmila, nós que agradecemos sua presença, sua brilhante exposição. É de fato um tema que, para quem não é do direito, ainda assim traz muita questão, né? E para nós do direito também traz algumas dúvidas. A senhora veio nos esclarecer alguns pontos importantes, né? Essa questão da capacidade de pagamento versus a necessidade do alimentando, né? Isso quebra um pouco aquela receita pronta que todo mundo sabe, 30% é 30%, e não, né? Isso é muito importante a senhora trazer isso para a gente, que realmente existe ali uma necessidade de olhar o contexto das partes e, óbvio, né, buscar sempre orientação profissional. Acho que esse trabalho conjunto entre advogado de direito de família, advogado tributarista com contadores vai trazer para essas partes uma segurança jurídica muito importante, né? E, como a senhora disse, é um tema que traz muito, ainda tem muita coisa a ser explorado, mas agora, estabelecendo essa premissa, né, de qual pensão estamos falando, que é essa pensão que que visa suprir as necessidades do alimentando, a gente vai avançar um pouco agora para explorar sobre esse entendimento do STF, se é um entendimento novo, o que fez de fato mudar essa posição, já que já sempre foi cobrado, né? E para isso, convido agora a doutora Rosana Oliveira. Ela é advogada, especialista em direito tributário, especialista também em imposto de renda de pessoas físicas e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas. Doutora Rosana, a doutora está com a palavra. Muito obrigada, André. Muito bom dia a todos, né? A todos que estão acompanhando a gente aqui, assistindo, né? Que estão online conosco. Agradecer a Maria Daniele, doutora Maria Daniele, doutor André, meus companheiros de comissão, né, na luta aí para fazer esses eventos e levar sempre alguma novidade aí, né? E debater esse debate jurídico, principalmente na nossa área tributária, é muito importante. Agradecer a doutora Ludmila, que fez uma belíssima exposição, também nos atualizou aqui dessa parte civil, que também é muito importante para nós, né, quando a gente vai se debruçar sobre essa matéria tributária. Agradecer ao doutor Minatel, é uma honra estar aqui do lado do senhor, né, que é nosso mestre de todos nós, nosso professor, a gente só está aqui porque nós aprendemos com o senhor. E também ao Donizete, né, que também vai nos brindar com essa parte contábil, que também sempre complementa o nosso estudo. Posso compartilhar aqui, Daniele? Ou eles vão? Rosana, pode sim. Talvez tenha Posso que compartilhar? encerrar a transmissão da doutora Ludmila primeiro. Tá. Bom, enquanto eles encerram, coube a minha missão aqui, então, de trazer a parte introdutória da legislação do imposto de renda, em especial da pessoa física, que é justamente o que vai ser afetado aí por essa decisão que a doutora Ludmila comentou aí no final da exposição. Agora eu consigo compartilhar. Já está aparecendo? Sim, doutora, sim. Bom. Aqui nós temos, né, no que tange ao imposto de renda, né, de forma genérica, não somente da pessoa física, que a sua base legal começa lá na Constituição Federal, né? Então, ela já começa no topo da pirâmide, né, da legislação. Então, na Constituição Federal de 88, no artigo 153, onde se distribuiu já a competência, né, dos tributos, ali já tem a previsão constitucional da instituição do imposto de renda, que no artigo 153 diz que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, que está no inciso 3, né, como está aqui na apresentação. Ali, a previsão constitucional já disse que toda a renda e proventos de qualquer natureza, quer dizer, já abriu o leque, né, generalizando que todo e qualquer tipo de renda e ingressos, né, para a pessoa contribuinte, correto? No parágrafo 2º,
o Constituinte disse que o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto sobre a renda, ele será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Então, o que a Constituição Federal trouxe? Ela trouxe a previsão da instituição do imposto sobre a renda e ali já deu esses princípios norteadores. Vai ser princípios da generalidade, ou seja, vai se aplicar a toda e qualquer pessoa, de forma genérica, universal, ou seja, a renda e o provento seja adquirido aqui ou em qualquer outro lugar, né, desde que o contribuinte seja residente fiscal no país, ele será tributável. E a progressividade. A progressividade visou respeitar a capacidade contributiva do contribuinte. Então, hoje nós temos tabelas de tributação, né, para a pessoa física, na pessoa jurídica tem um adicional. Então, isso visa o quê? Respeitar essa progressividade. Quanto mais renda, mais a pessoa, né, o contribuinte é tributado. Então, essa é a previsão constitucional. E o que a Constituição previu, né? No artigo 146, eu não coloquei aqui, mas a Constituição disse o seguinte, que cabe a lei complementar, ela regulamentar toda a matéria de direito tributário. E aí, o que aconteceu? A Constituição falou, olha, eu dei a previsão genérica e o artigo 146 diz que uma lei complementar vai vir e vai regulamentar essa matéria tributária de forma específica. O que nós tínhamos, né, na época de 1988? Nós tínhamos o decreto 5.172, publicado lá em 1966, que é um decreto, não é uma lei complementar, como diz o texto constitucional, mas que ele regulamentava toda a matéria tributária, todos os tributos, as competências, as suas especificidades. E esse decreto, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com o status de lei complementar. Então, hoje, nós temos um decreto, o 5.172, com status de lei complementar, e que ainda é vigente, e hoje ele é a nossa base para buscar todas as regras para fins dos tributos de forma geral. E o que tem de importante no Código Tributário Nacional, para fins de imposto de renda? O artigo 43, ele trouxe o conceito, né? Quando ele trouxe que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, e aí ele trouxe no inciso 1, de renda, assim entendido como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ali ele abriu um pouco mais as informações para fins da tributação, ou seja, o imposto que é de competência da União, o fato gerador dele é a aquisição de uma disponibilidade econômica ou jurídica, né, que seria o direito da aquisição, né, ou ele já ter o dinheiro em mão, ou ele ter esse direito a adquirir, de uma renda que ela pode vir de um produto de um capital, do próprio trabalho da pessoa, né, do contribuinte, pessoa física ou jurídica, ou ainda da combinação de ambos. Então, a gente verifica que a tributação para fins de imposto de renda, ela não deixou exceção, ela abrangeu tudo. Aí, o que o conceito do artigo 43 ele traz de importante, né? Que pressupõe o quê? Um saldo positivo, né? A pessoa tem que ter um saldo positivo nessa aquisição de renda que gere um acréscimo patrimonial, né? No conjunto, né, de todos o patrimônio, né? Os direitos desse indivíduo, e que tenha a riqueza nova, que a própria doutora Ludmila comentou, né? Então, essa riqueza nova, essa aquisição que acresce ao patrimônio do contribuinte, é aquilo considerado tributável para fins de imposto sobre a renda. Então, essa riqueza nova, ela não poderia se dar de outra forma, senão um fruto de um trabalho ou ganhos econômicos do contribuinte gerados do próprio capital que ele possui, né, desse patrimônio que gera esse saldo positivo, ou ainda da combinação tanto do fruto do trabalho quanto do capital. Atualmente, né, a legislação tributária, ela é esparsa, há várias leis ordinárias e decretos ainda vigentes, mesmo da década de 60, 70,
e, por estarem esparsas, né, elas foram depois compiladas num decreto, né, que é o Regulamento do Imposto sobre a Renda. Para fins de tributação das pessoas físicas, que é o assunto que a gente está tratando hoje, nós temos principalmente a Lei 7.713, de 88, a Lei 9.250, de 95, e que trata de várias questões da tributação das pessoas físicas e que foram compiladas no Decreto 9.580, de 2018, que é o Regulamento do Imposto sobre a Renda, que é o famoso RIR, que traz todas essas regras que estão nessas legislações esparsas de uma forma compilada, consolidada, inclusive para facilitar até para o contribuinte buscar, né, os temas em relação à tributação das pessoas físicas, no caso, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. O que nós temos no regulamento do imposto sobre a renda, no artigo 1º? Que o imposto de renda ele incide sobre os proventos dos contribuintes residentes no país ou residentes no exterior, que recebam rendimentos de fontes no Brasil, que é justamente aquele ponto que a Constituição Federal trouxe, que é a universalidade. Então, a pessoa ela é residente no país, mas ela pode receber renda em qualquer lugar do mundo, que essa renda é tributável no Brasil. E ela deve ser declarada e informada ao fisco para ser oferecida a tributação. Especificamente sobre as pessoas físicas, nós temos lá no artigo 33 e seguintes, né, as previsões que tratam justamente do que é tributável para fins da pessoa física, que vai ingressar agora no tema que nós estamos tratando hoje. Aqui, ó, o artigo 33. Constitui rendimento bruto do todo produto do capital ou do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidas em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais. Ou seja, o artigo 33, ele trouxe expressamente que as pensões, né, recebidas em dinheiro, elas são consideradas renda e proventos de qualquer natureza, e seriam, né, tributáveis pelo imposto sobre a renda das pessoas físicas. Então, essa interpretação que vinha sendo adotada até então, né, pelo fisco, né, pela Receita Federal, seria com base, inclusive, nesse artigo, de que expressamente se citou que as pensões elas são uma renda do contribuinte, né, daquele alimentando que recebe a pensão, aquele alimentado que recebe a pensão do alimentando. E essa decisão do STF veio justamente mudar essa interpretação. Antes de eu comentar isso, passar a palavra até para o doutor Minatel, que vai falar muito mais especificamente a respeito dessa decisão do STF, é importante dizer que tem um artigo do Regulamento do Imposto de Renda, que é o artigo 72, que ele ainda prevê também que a dedução daquele que paga a pensão. Então, quem recebe teria que fazer, até então, né, fazia o lançamento do rendimento recebido e oferecia a tributação, e aquele que pagava, ele lançava como uma dedução, porque aquele valor que ele pagava, né, o alimentando, reduzia a renda percebida por ele, né? Então, realmente, gerava a ele um direito de dedução que está expressamente na legislação. Esse ponto, esse artigo continua vigente, não foi revogado, e agora nós vamos ver aí como que vai ficar, né, essa questão agora com o direito a não tributar e o direito a deduzir. Então, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Minatel, agradeço muito aí a oportunidade. E fico à disposição ao final. Doutora Rosana, nós que agradecemos a sua presença, a sua contribuição sempre brilhante para esse tema de direito de imposto de renda, né, do imposto de renda de pessoa física, trazendo esse panorama da legislação, do entendimento do direito tributário a respeito desse imposto, tributo, né? E também, sem mais tomar muito tempo, passo a palavra ao doutor José Antônio Minatel, que é uma pessoa muito conhecida e talvez um dos maiores especialistas do imposto de renda, conceito de renda, né, no Brasil. E para quem não conhece, Dr. José Antônio Minatel é mestre, doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor da PUC Campinas, autor de diversos livros,
ex-conselheiro do CARF, advogado e sócio fundador da Minatel Advogado. Doutor Minatel, agradecemos novamente a sua presença e a palavra está com o doutor. Bom dia a todos. É um prazer estar participando desse evento. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui, então, o honroso convite feito pela OAB Campinas, aí nas pessoas da Maria Daniele, que insistiu para que eu comparecesse, participasse desse evento. Falei, Daniele, vai concorrer com a Copa, os Jogos da Copa, não vai ter ninguém assistindo, o pessoal quer ver futebol, não quer saber de imposto de renda. Falei, não, porque vamos terminar o ano, vamos marcar um dia que não tem jogo. E olha, aí ela conseguiu achar nesse calendário um dia horário que diz que não tem jogo. Bem, mas agradeço a Comissão de Direito Tributário da OAB de Campinas, a pessoa aí da Maria Daniele, sei que participa, da Rosana Oliveira, que participa também dessa comissão, da professora Suzy. É sempre uma alegria aqui participar, o André Rodrigues, da OAB, que também está aqui, e participar num momento aqui que me parece ímpar e que tem essa possibilidade de eu, pelo menos, aprender sobre regras aqui do direito de família, né? Aprender depois com o professor Donizete regras relacionadas aí com as diretrizes contábeis. Então, essa interlocução entre diferentes ciências, né? Essa interdisciplinariedade que hoje é fundamental, porque eu sou um crítico, né, daqueles que, quando vão examinar um tema, enxerga só sob sua perspectiva. Isso não é só na área do direito, não, na área médica, né? Você está lá com dor no dedão do pé, vai procurar um ortopedista que pede uma... Mas, de repente, aquela dor no pé de algo que está lá na sua coluna, muitas vezes, que está em outro... Então, enxergar o todo, né, para poder buscar uma melhor solução de aplicação do ordenamento, no nosso caso aqui, do direito tributário. Então, obrigado a todos por essa oportunidade, e eu já quero, então, iniciar parabenizando aqui a doutora Ludmila, que fez uma síntese nesse pequeno tempo que teve, mas uma abordagem ampla, técnica, e numa linguagem que permitiu, acho que a todos aí, até eu entendi, imagina, né? Então, é espetacular, foi muito bom, porque pudemos aí definir ou já entender o que leva, né? Quais são os requisitos, quais são os condicionantes, né? Que dimensionam tal tema nosso aqui da análise, que é o pagamento de pensão alimentícia, e aí isso vai servir também para que nós, como ajuda para definir o regime de tributação, já que estamos aqui frente a um julgamento do STF pela ação direta de inconstitucionalidade, aí, ADI número 5422, que definiu que não é tributável a pensão recebida nos termos das regras de direito de família, né? Não é tributável para o alimentante. Então, aqui, esse tema de tributação da pensão alimentícia, ele tem que estar relacionado, como já colocou aqui no final da fala da doutora Rosana, sob duas perspectivas mesmo. Na perspectiva de quem recebe o regime, o tratamento tributário a ser dado, e na perspectiva de quem paga. E a legislação tributária tem esse tratamento nesse duplo viés. Para quem paga, como eu disse, doutora Rosana, está na legislação, deduz da sua renda tributável o valor efetivamente diminuído da sua renda, ele é deduzido, e para quem recebe, até então, a legislação tributária previa o tratamento de que o valor era tributável. Então, aqui um pouquinho só de histórico para entender como estava a legislação, como que o legislador lá atrás, porque isso, a discussão não é nova, ela veio agora desabrochar nesse julgamento do STF,
mas a situação é antiga, isso remonta lá a 1970, 1973, até antes. Como o legislador enxergou esse tema? Bem, aquele que tem renda, a renda é tributável, né? E se aquela renda que ele percebe, ela não vai ficar toda na titularidade daquele que frui a renda, daquele que recebe a renda, uma parte dela deve ser destinada para cumprir uma obrigação, e a doutora Ludmila colocou bem, olha, alimentos são obrigação, isso não é liberalidade. Então, se aquele que recebe a renda tem, simultaneamente, o compromisso, a obrigação de destinar parcela que já tem destinatários indicados para honrar com as obrigações do direito de família, ou como o legislador enxergou isso na estrutura da legislação tributária. Essa renda está sendo bipartida. Aquele que recebe tributa só o que vai ficar com ele e outra parte a quem é destinada essa parcela de riqueza, chamamos aqui, entre aspas, essa parcela de dinheiro, né? Tributa a sua parte, cada um tributa a sua parte. É assim que estava desenhada a legislação, bipartindo o rendimento recebido e tributando nos seus respectivos titulares. Aqui também é importante destacar como era o tratamento, então, dessa tributação nos seus beneficiários, né? Essa repartição e tributar nos seus beneficiários. A tributação devia se dar nos titulares, aqueles que têm o direito, e não, né, tributar isso no cônjuge que recebe. Se a pensão estava direcionada a 3 filhos menores, cada um dos filhos menores era visto como um contribuinte, ainda que menor, e cada um devia ter uma declaração em nome dele, de cada um deles, para tributar a parcela, um terço que cabia a cada um. Consequentemente, né, isso estava tributando na pessoa dos respectivos beneficiários, não do cônjuge, porque o cônjuge ficou com a guarda dos filhos, mas não é o cônjuge o beneficiário daquela destinação da pensão alimentícia. Então, era esse o tratamento a ser distribuído. Claro que era muito comum os equívocos, né? Porque, via de regra, a mãe ficava com a guarda dos filhos e os filhos sendo menores, esses valores vinham na conta bancária da mãe, que administrava esses valores, fazendo aí o pagamento, o sustento, né, que aquele dinheiro era para sustento mesmo desses filhos. E muitas vezes, e o Donizete pode confirmar isso, né, as pessoas muitas vezes não bem orientadas, não é o caso dos clientes dele, que ele orientava bem e já não deixava acontecer isso, mas as pessoas menos orientadas, o que faziam? A mãe que recebia o valor, muitas vezes não declarava, que falava, bom, não sou eu que estou recebendo, mas indicava os filhos como dependentes, porque ficavam sob a guarda dela. Indicando os filhos como dependente, hoje todos têm que ter CPF, né? O pai, o genitor, que fazia os pagamentos e relacionava os dependentes como beneficiários da pensão, a mãe relacionou aqueles não dependentes, vinha a Receita Federal e dizia para a mãe, olha, você deixou de tributar a pensão dos seus dependentes, porque o cruzamento de informação hoje é tudo eletrônico, não tem ninguém olhando para cada contribuinte, não. E aí vinha aquela notificação, veja, e depois de notificado não é mais possível retificar a declaração. E essa mãe era surpreendida com uma tributação extraordinária, não é? Porque aquela não era aquilo somava aos seus rendimentos próprios, que davam uma tributação significativa, e por ela ter deduzido os dependentes, que muitas vezes não teve nem benefício nessa dedução, mas ela relacionou, e muitas vezes nem tirou proveito de relacionar os dependentes, mas era tributado. Então, esses impasses geraram muitas controvérsias. E aí a primeira discussão que vinha, mas pensão alimentícia é tributável?
Né? Revela renda. E aí, então, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, ele foi a juízo com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, sustentando que valor recebido a título de pensão alimentícia não deve ser tributável, porque não revela renda no sentido de riqueza nova ou no sentido de acréscimo patrimonial, que é a nota qualificadora, nota, né, fundamental para se tributar e enxergar renda. Renda. Eu, quando falo de imposto sobre a renda, quem já passou pela PUC, passou pelas aulas, eu continuo repetindo até hoje lá. Né? Então, é um repeteco para toda a turma que renda tem estrutura, tem conceito constitucional pressuposto. Tá? Não precisa o constituinte dizer o que é renda. Ele enxergou e tem pressuposto um conceito constitucional. Renda precisa revelar acréscimo. Se não houver acréscimo, se não houver riqueza nova, a pessoa que não ostenta esse acréscimo, essa riqueza nova, não pode ser compelida a pagar imposto sobre a renda. E essa ação entrou exatamente nesse vácuo, nessa interpretação, e o Supremo, nessa ação direta de inconstitucionalidade, voto do ministro Toffoli, não é, encampou essa diretriz, que renda deve revelar acréscimo, riqueza nova, e, com isso, convenceu lá os seus pares, que esse voto acabou prevalecendo, só 3 ministros votaram em sentido contrário, foi um julgamento por maioria, e resultou uma decisão do Supremo, que, veja, como o tema é antigo, resultou numa decisão de declarar a inconstitucionalidade da tributação dos proventos relacionados às pensões segundo as regras do direito de família, por isso que a gente precisa saber das regras de direito de família, porque é nesse contexto, e o Supremo deixou isso claro na decisão. Se vocês forem lá na ementa as ADI 5422, tem lá um item 3 na ementa que deixa bem clara a delimitação do julgado. Vou até ler o item 3 aqui. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto sobre a renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias oriundos do direito de família. É isso que foi julgado. Então, outras pensões existem. Pensão por morte. O tratamento já tem isenção específica. Mas tem outras pensões, né, por outros incidentes que não estão acobertados aqui. Tá? Então, aqui está relacionado com o direito de família. E nesse julgamento do STF, eu tenho algumas críticas na fundamentação do julgamento. Né? Pesou, eu senti que até pesou isso, quando o Toffoli trouxe um argumento de que haveria aí que o valor recebido a título de pensão não é renda porque é uma mera entrada. Olha, todos os recursos, salários também são entradas, né? Quantos recursos, até financiamento bancário é uma entrada, e não é renda, porque eu recebo financiamento com a obrigação de liquidar, né? Então, isso trouxe uma regra de direito financeiro que, a meu ver, aqui não ajudou em nada. Mas um ponto crítico é que não podia tributar quem recebe, porque estaria havendo duplicidade de tributação. Não existe. Quem recebe o valor que tem que destinar uma parcela já está tributado lá, e aí quem recebe tributa outra vez. Isso não existe na legislação. Isso induziu um pouco votos de alguns ministros, mas esse fundamento é equivocado. Quem recebe não tributa o valor que destina. Tanto que quem recebe 10 e tem que destinar 3, ele deduz, a dedução continua assegurada, deduz os 3 e tributa só 7, dentro daquele princípio que eu acenei inicialmente de bipartir a renda e cada um tributar a sua parte.
Então, não há bitributação da renda, mantendo a tributação dos alimentos alimentados nos beneficiários. Né? E outro argumento aí, a meu ver, quando isso foi questionado em outro voto, que ele diz, olha, mas e a dedução? Porque quem deduz tem direito a deduzir. Fala, mas isso é um incentivo fiscal? Não tem nada a ver com incentivo. Né? Quem deduz porque a renda não é dele. E, a meu ver, não precisaria nem ter esse comando autorizador. Eu acho que tem que deduzir se aquela parcela não lhe pertence. Aquilo que eu recebo e já tenho que destinar a terceiro, porque eu não sou beneficiário, eu tenho que deduzir, sob pena de estar tributando algo que não é renda, tá? Que não revela acréscimo, que não revela riqueza nova. Então, afastada essas críticas sobre a fundamentação, aí, a meu ver, o julgamento do STF, em termos de abordagem do conceito de renda e nessa delimitação das regras do direito de família, ele veio, a meu ver, enxergar a verdadeira natureza dos alimentos, que devem ser aqueles necessários para suprir o chamado, as necessidades, como bem colocado aqui pela doutora Ludmila, as necessidades econômicas, as necessidades sociais, as necessidades até culturais dos alimentados. Manter as necessidades vitais. Aliás, o julgamento do STF traz também, na sua ementa, que, além desses valores de pensão alimentícia não revelarem acréscimo patrimonial, não revelarem riqueza nova, diz, olha, isso está naquele contexto de preservar o mínimo existencial. Está no julgamento. Então, nesse alinhamento do STF, nós devemos aqui parabenizar o julgado, né? Parabenizar a decisão no sentido de preservar a não incidência de tributos para os valores que venham garantir o mínimo existencial. Tá? Então, para aqueles que recebem, né, está perfeito manter essa não tributação sobre o mínimo existencial. A minha preocupação aqui e quero trazer nessa breve manifestação, né, e depois, quem sabe, abrir até para não só o Donizete vai falar sobre as perspectivas de como resolver para quem já pagou imposto sobre a renda no passado, que, claro, quem já pagou e é tributável tem direito a receber de volta. Mas vamos avaliar em que condição efetivamente foi pago e ver os mecanismos que precisam ser adotados para receber isso de volta. De pronto, né, o Donizete vai mencionar, mas a própria Receita já se pronunciou. De pronto, não precisa nem ingressar a ação judicial para a maioria dos casos. Para algumas situações especiais, talvez haja até essa necessidade. Mas eu quero trazer uma outra preocupação aqui. Né? E exatamente tentando ver se eu compreendi bem, se eu aprendi as lições da doutora Ludmila. Né? Se a pensão alimentícia tem aqueles pressupostos, e ela elencou aqui, né, se eu vou me lembrar, os requisitos, né, que justificam o pagamento de pensão alimentícia. Primeiro, diz lá, necessidade de um e possibilidade do outro. Necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante. Tá? Então, tem que ter esse binômio aí, necessidade e possibilidade. Pode ser que exista até a necessidade, mas quem deve prover isso não tem a possibilidade. Tá? Pode ser que tenha o contrário, tenha a pessoa que tenha lá possibilidade, possa prover isso, e as pessoas com grau de parentesco, porque também outro dado que foi importante que ela mencionou aqui, isso não é só para filho e para cônjuge, né? Isso tem a ver com os graus de parentesco. É possível que o filho tenha que pensionar o pai, né? Que é regra de direito de família. O pai tem necessidade e o filho tem possibilidade. E as normas do direito de família podem impor ao filho que tenha que pensionar o pai, pagando aí pensão alimentícia. Bem, outro requisito que me deixou aqui
fazendo uma reflexão. A proporcionalidade ou ela chamou razoabilidade, né? Que não tem regra, sim, mas tem que se adotar um critério de proporcionalidade e razoabilidade, sem contar o vínculo que acabei de mencionar, que não é só para filho, para cônjuge. Bem, para as situações em que esses valores, e outra explicação, né, e muito clara da doutora Ludmila, que isso pode ser feito, inclusive, não precisa esperar que os alimentados, aqueles que têm necessidade, venham pedir, né? Aquele que pode se antecipar e fazer já a oferta da pensão, né? Ao fazer a oferta da pensão, indica o valor que ele tem lá possibilidade e que quer já atender. Então, nessa relação, e levando em consideração esses parâmetros e a lei não pode definir um parâmetro fixo mesmo, né? Dentro desses parâmetros de razoabilidade, de proporcionalidade, até onde vai o valor que se deve entender como pensão alimentícia e a partir do quanto nós estamos no campo da liberalidade. Na distribuição, nessa atribuição de renda pelo pagador aos beneficiários. Por quê? Eu coloco isso porque isso traz consequências tributárias, que, a meu ver, são as novas controvérsias que vão começar a surgir em torno do tema. A tributação ou não, enquanto pensão alimentícia definida até onde vai, está resolvido, né? Porque não tem tributação por imposto de renda. Até onde ele tem necessidade, que está atendendo o mínimo, está atendendo aqueles direitos sociais, o mínimo existencial, até onde vai esse limite? Como pensão, não tem tributação no imposto de renda. O que passa daí é liberalidade? Eu dizia também, fiquem tranquilos que não vai ter consequência no imposto de renda. Porque se é liberalidade, quem recebe tem natureza de doação. E a doação está isenta do imposto de renda. Então está tudo resolvido? Não, nós vamos buscar consequência do outro lado. Tem um imposto de competência dos estados, que é imposto sobre doação. O ITCMD é bem menor, também conflito menor, 4% no estado de São Paulo. Mas tem estado que tributa 8%, que é o limite condicional, tá? Mas nós vamos poder nos direcionar a essa outra controvérsia do lado de quem recebe, né? Porque ele vai declarar como rendimento isento no imposto de renda, e as declarações de imposto de renda, elas são vistas pela Secretaria da Fazenda do Estado mediante um convênio Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado. Aliás, o Estado faz muitas autuações em cima de doações declaradas pelos donatários, né? Os valores que justificam o acréscimo patrimonial dele, e o Estado, enxergando aquilo, vem, olha, eu não enxerguei no seu CPF uma GARI ou uma guia, não é, com esse código do ITCMD, então você recolheu? Você recolheu, mas para você não, você está devendo tanto, que tem um cruzamento da informação. Essa, então, é uma primeira preocupação e uma reflexão nessa delimitação. Mas ela traz um reflexo do outro lado, que eu vou terminar aqui para não alongar mais, que eu sei que eu já estou passando aqui do meu limite. Do lado do pagador, a consequência é mais séria, porque a lei tributária continua admitindo, e veja, e vai continuar admitindo, não pode ser alterada essa lei que autoriza a dedução da pensão alimentícia para aquele que paga. Isso não vai mudar. A decisão do STF não muda isso, não impacta isso, e a lei nem pode ser alterada, a meu ver. Já se falou, a Receita Federal agora vai revogar a dedução, já que não tributa lá, não pode revogar a dedução, porque vai abrir espaço para outro questionamento, outra ação judicial, porque eu vou tributar renda que não é renda daquele que não está sendo beneficiário dela, né? Mas, para o pagador, o limite para a dedutibilidade é o valor pago a título de pensão que atenda às normas de direito de família. Está expresso na lei. Então, aquilo que passa das regras do direito de família, que assume esse status, essa natureza de liberalidade, não é dedutível. E eu digo que
e não é de hoje, não é dedutível a partir de agora. Já não é de hoje, já há alguns anos que o Tribunal Administrativo, o CARF, vem enfrentando esse tema, e veja, nós estamos agora na perspectiva do pagador, vem enfrentando esse tema, porque a Receita Federal vai lá e glosa valores significativos que são pagos a título de pensão alimentícia, fazendo aqui um parênteses. Na declaração do imposto de renda, e o Donizete pode depois explicar com mais propriedade, tem uma linha para você, tem lá uma ficha para você indicar o pagamento de pensões e os beneficiários, né? Quando esses valores são significativos, a Receita Federal, o parâmetro qual é? Ela tem parâmetro, ela tem parametrizado no seu sistema o que significa o valor ser significativo, né? Quando ultrapassa um determinado limite, tendo como relação até a renda do pagador, isso cai na chamada malha, para investigar a natureza dos valores e se tem os comprovantes, né? Porque precisa ter o comprovante. E intima os contribuintes pagadores para que mostrem com base em que eles fizeram esses pagamentos e quais os valores que foram pagos. E nos casos, e não é um, são vários casos já julgados no CARF, a situação era muito parecida. Aquele genitor que se antecipava com uma ação judicial ia a juízo dizendo, olha, eu quero oferecer pensão para os meus filhos, e quero oferecer pensão, inclusive, para o meu cônjuge, né, que não trabalha, que fica em casa, né, e os valores, e peço homologação judicial. E o juiz, diante da oferta, o que o juiz tinha a fazer? Né? A meu ver, na maior parte dos casos, ele homologava, e com base naquilo, ele tinha umas deduções, o dinheiro não saía do seio da sua família, porque os filhos estavam lá com ele sustentando. Em vários dos casos, não havia dissolução conjugal, pai, mãe e filho morando todos juntos, tá? Mas, e os valores eram deduzidos como entre aspas aqui, planejamento tributário para reduzir a carga desse pagador. Tá? Tem várias decisões nesse sentido, e o julgamento do CARF vai em que linha? Eu achei até, eu vou só ler uma das emendas do julgado, que eu achei, me parece até uma contradição. Na emenda aparece assim, pensão alimentícia, obrigação convencional. Ora, se a obrigação não pode ser convencional, me parece que está aqui uma... Né? Obrigação, dedução, impossibilidade. E abordava exatamente esse cenário que eu mencionei. Agora que, para quem paga, continua deduzindo, e para quem recebe não tributa, eu imagino que vão aumentar esses casos de busca de entre aspas, aqui, planejamento, né, entre aspas, para reduzir aí a carga tributária. Só para encerrar essa minha fala, sem prejuízo de que nesses nossos debates a gente possa voltar, eu quero chamar a atenção de que o julgamento da ação direta, que concluiu pela inconstitucionalidade dessa tributação, ele diz, olha, é inconstitucional, mas é inconstitucional o quê? Qual o dispositivo declarado inconstitucional? Nenhum expressamente. Por quê? Não vai declarar inconstitucional a quem está autorizado a deduzir, e não vai declarar inconstitucional onde tem a expressão pensão, porque tem outras pensões que são tributárias. Mas deu a chamada, adotou aquela técnica, o STF, da chamada interpretação conforme, né? Para buscar dar uma interpretação do dispositivo da lei tributária que diz que a renda e proventos de qualquer natureza, que está no Código Tributário Nacional, eles são tributáveis, para dar uma interpretação conforme, no sentido de que a pensão alimentícia não será tributada porque não revela essa riqueza nova. A meu ver, aqui, o julgamento do STF ele vem no momento porque há um vácuo, uma omissão do legislador, que essa nossa omissão do legislador tem causado essa perplexidade. O que acontece? As tabelas do imposto de renda, desde 2015, não são atualizadas. Hoje, para quem recebe nem R$2.000, já começa a estar na primeira faixa de incidência do imposto de renda. Então,
O que é essa primeira faixa da tabela do imposto de renda, onde diz até tanto, nada, zero? A técnica da progressividade, que a doutora Rosana chamou a atenção, de tributar por camadas, tributar na medida que vai subindo a renda, vão subindo os percentuais, essa técnica idealizada preservava que, por uma primeira faixa, não podia ter mesmo a tributação que era para atender o mínimo existencial. Quando você achata essa tabela, o que acontece? Eu começo a tributar aquilo que está sendo utilizado por mínimo existencial. Hoje, essa primeira faixa, e os políticos candidatos a presidente foram aí, nesse sentido, convergente, que diz que é atualizar a tabela do imposto de renda, que começar a tributar só a partir de 5 mil, mas veja, desde 2015 não é atualizada a tabela. Né? Nós temos uma defasagem e ficamos anos anteriores. Assim, se nós tivéssemos uma tabela, talvez, condizente para estar atendendo esse mínimo existencial, nós não estaríamos tendo que discutir se o valor pago a título de pensão alimentícia devia ou não ser tributável. Porque, seguramente, segundo as regras de direito de família, estaria atendendo essa primeira faixa, que estaria cobertando a não tributação de todos, não é só da pensão. Quem recebe salário, uma parte dele é para atender o seu sustento, seu mínimo existencial. Daqui a pouco nós temos que ir ao STF, né, tomando emprestado aqui a DI 5422, falou, os seus ministros, a tabela, não corrigir a tabela, está pegando o nosso mínimo, igualzinho da pensão. Está tributando aquilo que não é crédito, não é riqueza nova. Gente, eu me começo a entusiasmar aqui, daqui a pouco, né, não vai virar mais uma reflexão sobre o tema, eu costumo dizer que pode virar um desabafo. E antes que vire um desabafo, né, eu paro por aqui para escutar um pouco os meus companheiros aqui desse encontro, e que seguramente tem mais contribuições a dar. Muito obrigado pela oportunidade. Dr. Minatel, nós que agradecemos a sua aula, uma verdadeira aula sobre o tema, e como professor, o senhor nos trouxe muitas indagações, questões, e isso nos faz refletir ainda mais. Um tema que a princípio parecia estar resolvido, com a sua fala nos trouxe ainda novos pontos de vista que realmente merecem atenção, já que no Brasil, como diz o escritor, o passado é incerto, então o que recentemente já foi decidido ainda pode ser realmente objeto de muito questionamento. Novamente, muito obrigado em nome da comissão, em nome da OAB Campinas, é uma honra tê-lo aqui nos ensinando, porque é isso que temos essa sensação de ensinamento mesmo. Bom, dando continuidade, então, ao nosso trabalho, eu convido agora para trazer sobre a ótica da contabilidade, sobre o dia a dia do contador, sobre a visão do contador, esse tema, o senhor José Donizete Valentina. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Educação pela PUC Campinas, foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRC São Paulo, na gestão 2020 e 2021, e atualmente é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade e membro da Academia Paulista de Contabilidade e Gestão. Bom, Donizete, a quem eu tenho a honra de chamá-lo de amigo também, passo a palavra e muito obrigado novamente em nome da comissão, em nome da OAB Campinas, pela presença e aceite do convite. Eu que agradeço ao doutor André, né? Eu acho que, como você acabou de citar, né, chamá-lo de você, a nossa amizade, eu acho que sempre aí transcendeu, né, todas essas barreiras profissionais, que já é maravilhosa. Mas, doutor André, olha, falar depois da doutora Ludmila, falar depois da doutora Rosana, e principalmente depois do professor Minatel, você acabou comigo, né? Não sei por que você trouxe eu aqui, mas vamos lá, né? Eu vou me esforçar um pouco aqui para ver se eu consigo contribuir um pouquinho, pelo menos. Mas, primeiramente, quero deixar o meu agradecimento muito honroso aqui de ter sido convidado, né? Aqui você fez contato comigo, aqui pela Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Campinas, né? Brilhantemente conduzida aí pela nossa querida doutora Suzy Gomes Hoffmann, mas temos aqui quem realmente aqui também carrega o piano, né? Temos aqui a doutora Maria Daniele, né? Temos você também, André, temos a Andressa, todo esse time aí da OAB que a gente sabe que faz o milagre acontecer, né? Essa galera que está aí batalhando muito, porque para levar um conteúdo desse para o público
exige muito trabalho, muito esforço, e a gente tem que dar valor a isso. Bom, eu acho assim que de tudo que já foi explorado, né, nós vemos que como acabou de ser dito aí pelo meu querido professor Minatel, nós vivemos num cenário, né, fiscal e tributário nesse país aqui muito complexo. É mais fácil você estudar física quântica do que o sistema tributário brasileiro. É algo que nós vivemos assim, nós estamos falando aí mais de 3.000 leis ativas. Se você não é criança, não é índio, não é incapaz, não pode alegar desconhecimento. Nós estamos falando mais de 360 obrigações acessórias, mais de 64 tipos de tributos. É uma parafernália. No meio desse cenário, nós vemos as aventuras, né? As pessoas se sentem dentro de um cenário, de uma política, né, altamente arrecadatória, onde nós temos um gasto público exagerado, onde nós incoerente, vamos dizer assim, onde ele tem que ser suprido pela arrecadação. E, em modéstia à parte, nós somos um país que batemos constantemente recordes de arrecadação. Então, nós vemos que dentro desse cenário, nós vemos assim, às vezes o contribuinte acha, não, eu vou dar um jeito. Achei fantástico a última colocação do professor Minatel, quando ele falou, né, da simulação, né, as pessoas que praticam simulação, chamada aí, né, uma tremenda, uma sacanagem, mas eles chamam isso de planejamento fiscal e tributário. Isso não existe. O que nós vemos na prática é que realmente, assim, hoje você não ser visto pelo fisco é muito difícil. O que os Estados Unidos é para tecnologia de guerra, nós somos para tecnologia da arrecadação, né? Nosso sistema SPED é um dos mais sofisticados que existem no mundo. Então, assim, eu fico até feliz quando a gente está aqui discutindo coisa boa, né? Hoje é uma coisa boa que estamos discutindo, né? Porque a partir do momento que houve essa ação de inconstitucionalidade, né, aonde aí acabou trazendo a isenção para a pensão alimentícia, nós vemos que isso realmente, né, trouxe um benefício para aquele que de fato merecia esse benefício. Por outro lado, como foi dito, nos traz uma outra preocupação, porque abriu, né, alguém tem que tampar o buraco do gasto público. De outro lado, nós vamos ver que aquele que, nesse momento, ainda não foi afetado, acreditamos que não poderia ser, né, que é aquele que paga, né, a pensão, ele agora, perante os cofres públicos, ficou um desequilíbrio arrecadatório que vamos ver para que lado vai pender, levando em consideração também o que foi brilhantemente colocado em relação à tabela, né, do imposto de renda, que da pessoa física, que até hoje também nós somos muito defasada. Então, tudo isso converge em arrecadação. Mas aquele que é o beneficiário, né, nós estamos discutindo aí, como foi dito, quem é o beneficiário, aquele que recebe, né? Mas nós temos uma prática, vamos dizer assim, um uso e costume, que muitas vezes por conhecimento, muitas vezes por ignorância, mas nós temos um uso e costume, que aquele que recebe é o que declara, né? Mas normalmente aquele que detém a guarda, né? Normalmente é a mãe, mas hoje nós temos aqui um cenário muito diferente, que nós vemos as esposas, né, ex-esposas, pagando pensão para os ex-maridos. Então, esse conceito aí meio que o homem paga para a mulher ainda é uma maioria, né, onde tem mais quantidade, mas o cenário já está, né, já está sendo ao contrário também. Eu já vi casos desse tipo. Mas, assim, quando alguém que está nos ouvindo ou vai orientar alguém que esteja nos ouvindo, que esteja nessa situação, ou vai orientar aqueles que estão nessa situação, tem que tomar alguns cuidados, porque, eu diria assim, dentro de um ambiente tão complexo e formal, as pessoas ainda tratam a declaração de imposto de renda de uma forma informal. Isso é um perigo. Então, a pergunta, quem hoje tem esse benefício, né? O benefício de poder ter a isenção. Óbvio, quem recebe a pensão alimentícia de hoje para frente, que agora em diante não terá mais essa incidência. Mas e o período anterior? Então, ele teria até 5 anos o direito de se ressarcir se ele for... Vamos colocar as situações. Primeiro, se ele declarou. Se não declarou, não tem o que discutir. Segundo, se ele declarou no modelo simplificado, se beneficiou lá do desconto padrão, não tem como também, porque ele optou por uma modalidade, né, de
de tributação que já lhe deu um benefício, então ele abriu mão de qualquer outra forma de benefício. Agora, não, ele declarou na declaração completa, cuidado, nós estamos falando de quem lá recebeu ou, né, teve como dependente, né, os alimentandos lá e que tributou. Então, nós temos duas situações para essas pessoas, mas nós vamos evoluir um pouco mais daqui a pouco. Primeiro momento, a pergunta é, ele restituiu, ou ela, sei lá, restituiu? Se restituiu, é óbvio que no momento que houve uma renda, né, que não é renda, né, como foi dito, mas que foi considerado na época como renda, e que houve uma incidência, automaticamente isso passa a não ter mais. Então, o cálculo que houve lá tem que ser refeito. Então, as declarações teriam que ser retificadas, automaticamente aquele valor que restituiu aumenta, porque diminuiu, né, a incidência tributária, automaticamente aumenta o valor a ser restituído. Quando aumenta o valor a ser restituído, vai dizer o seguinte, a Receita Federal teria a obrigação e tem, né, o compromisso de fazer o ressarcimento através dos lotes que existem aí de ressarcimento de imposto de renda. Ah, não, mas ele teve situações em que ele pagou, ou ela pagou imposto. E o que acontece é que essa renda entrou e aumentou o valor do pagamento, né, do valor a ser recolhido. Automaticamente, quando você exclui isso da base de cálculo, ou você inverteu a situação de ter uma restituição, ou você simplesmente diminuiu o valor que foi arrecadado. O tanto que foi arrecadado devia ser menos. Aí que começa, né, também parece ser simples, mas infelizmente não é. Mas é um mecanismo que existe, ele tem como ser utilizado, é possível, né, que todo profissional de contabilidade aí ele tem, né, o domínio de utilização dessas ferramentas, que é a PERDECOMP, né, que é o pedido eletrônico de restituição, ressarcimento, né, e reembolso e declaração de compensação, chamado PERDECOMP. É algo que ele parece ser muito simples, mas ele exige muito cuidado a ser feito. Quando você entra com esse pedido, né, de ressarcimento, você automaticamente gera dentro do sistema da Receita Federal um processo que está sendo analisado e eles verão, realmente foi pago a maior, então você vai ter um pedido de ressarcimento que você tem que fazer através de um procedimento fiscal. Não é automático, só além de retificar a declaração, terá que fazer essa PERDECOMP. Já temos, eu chequei em Brasília, né, o volume de casos que teve, e já está tendo muitos casos das pessoas já estão fazendo, desde que, né, de agosto, aí, que saiu essa ação de inconstitucionalidade, já houve vários pedidos, né, de ressarcimento. Então, isso é possível, isso tem que ser feito por alguém que entende. Então, quando nós falamos assim, mas agora eu faço coro com o professor Minatel. A declaração de imposto de renda é algo que tem que tomar muito cuidado. Então, vamos partir do pressuposto que todos têm a intenção de fazer certo, fazer correto e fazer da melhor forma possível. Automaticamente, nós buscamos, né, junto a um profissional de contabilidade, para que ele tenha uma declaração mais complexa, e que ele faz essa declaração de imposto de renda, porque realmente ele está atualizado com a legislação, mas ele também entende dessas ferramentas burocráticas. Só que quando nós vemos a declaração, nós temos que tomar um grande cuidado. Primeira coisa, tem que se fazer um estudo de viabilidade. O que quer dizer estudo de viabilidade? Vale a pena? Né? Ou qual o custo que eu tenho para pedir esse ressarcimento e quanto que eu vou ter de ressarcimento ou de compensação, restituição pelo benefício? Primeiro né, ponto a ser analisado, vale a pena? Então, precisa, no primeiro momento, fazer uma avaliação para verificar se realmente é possível, o seu caso se aplica, vale a pena, é viável, né? Porque tudo tem que ser viável. Segundo ponto, a partir do momento que você retifica uma declaração, você voltou à declaração também para a análise. Se, por acaso, no primeiro pente fino, né, os algoritmos, os robôs da Receita Federal, porque não existe ser humano lá atrás, é tudo robotizado. Se os robôs, os algoritmos da Receita Federal deixaram passar algum detalhe
e havia algum erro, alguma desconformidade na declaração, automaticamente você terá o risco de ser pego. Então, quer dizer, isso não justifica, porque você deveria ter feito certo, isso não... Mas é interessante você saber disso. Por isso que, quando você vai entrar com qualquer reclamação perante o fisco, há necessidade de você ter a convicção de que você está correto, porque, de repente, você tem que retificar, mas não retificar, você vai se beneficiar dessa isenção, mas vai ter que recolher outros valores que você, por acidente, deixou de recolher. Então, há necessidade de se fazer, sim, essa análise, verificar se está em conformidade a declaração que foi entregue, se os valores que nós temos lá valem a pena, né, de serem, são razoáveis, vale a pena de ser ressarcido, e o custo-benefício de tudo isso. Por último, nós temos um outro ponto que também tem que ser observado. Nós vemos, né, que quando nós temos aí grandes pensões, grandes valores, e que poderão trazer valores até significativos de ressarcimento. A questão nós ainda não temos ainda uma visão, por mais que aí, através dos senhores da área do direito, é possível até, né, brigar por isso, mas nós não temos uma visão operacional, uma logística, vamos dizer assim, né, prática e operacional da Receita Federal do Brasil em relação, principalmente, às perdas de compra. Qual o prazo que levará para que eles, de fato, analisem e, uma vez que eles analisem, uma vez que a declaração esteja toda em ordem, que eles, né, disponibilizem, né, essa restituição, esse ressarcimento, ou até mesmo os lotes aí que estão para aqueles que não precisaram de perder conta. Então, não dá para contar com esse dinheiro a curto prazo. Então, também, olha, eu já consegui fazer um caixa para o começo do ano. É difícil. Na prática, isso não é assim que funciona. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu diria que isso é um benefício. Eu acho que nós estamos falando aqui de algo muito bom dentro desse cenário maluco que é o sistema tributário nacional, né? E que, para nós aqui, profissionais da área do direito, da área da contabilidade, nos dá, né, muito trabalho, muita graças a Deus também, né? Temos condição de ter bastante trabalho com isso, mas para aquele que faz parte de quem paga o tributo do outro lado, né? A população, o povo, a comunidade, a sociedade, para esse ainda é muito difícil. Então, nós temos que realmente ter... eu acho que até, mais uma vez, parabenizo, né, a OAB aqui Campinas por esse trabalho, que isso aqui é um trabalho de utilidade pública que vocês estão fazendo e levando, né, para as pessoas informações, coisas que ajudam o povo, ajuda a comunidade, ajuda a sociedade. E isso realmente merece aqui todo o nosso louvor, né, em nome também aqui do Conselho Federal de Contabilidade, meu presidente Aécio Prado Dantas Júnior, que mandou um grande abraço para todos, estou sempre falando com ele aqui em Brasília. Eu falei, vou estar com o pessoal da OAB, o professor Minatel, né? O senhor é muito conhecido, professor, até aqui no nosso meio, né? Eu estava na OAB lá, a Marlene estava sempre falando de você, do senhor, né? Desculpa, falando do senhor aí, você mandando... Então, assim, nosso mundo é pequeno, né? Nosso mundo é muito pequeno. E eu acho que por isso que nós temos essa obrigação de sempre estar fazendo o melhor para a sociedade. Então, mais uma vez, parabéns. Doutor André, eu passei aqui em rápidas palavras aqui alguns pontos de vista, talvez não tão brilhantes quanto meus antecessores, mas é a minha contribuição e fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Amigo Donizete, agradeço a sua exposição, seus alertas. Nos trouxe, principalmente para quem trabalha na área, essa realidade, ficar atento a essa questão, porque o que a princípio pareceu e foi vendido, né, para algumas pessoas, alguns profissionais, essa facilidade, esse caixa imediato, esse dinheiro, né, realmente disponível com essas restituições, na verdade não é bem assim. Para quem litiga, para quem milita na área tributária, sabe que, tratando-se de Receita Federal, nada é tão simples, né? Ainda que, surpreendentemente, ela já apresentou os seus parâmetros, qual seria, de fato, o caminho a ser seguido, afastando aquela ideia de que precisaria de ação judicial, ainda assim, aquilo que você falou, pode ser, de fato, prejudicial, é necessário realmente um trabalho de análise de contexto para a viabilidade desse procedimento e,
se de fato acontecer de precisar de um pedido de perder-comp, né, de restituição, ficar realmente atento que isso não vai ser de fato tão brevemente solucionado. Enfim, muito bom os seus apontamentos, é de fato importante para nós advogados tributaristas sabermos a realidade do contador, que a princípio eu sempre entendo que é um complemento, né? Um tributarista precisa trabalhar com o contador e vice-versa para dar esse suporte ao cliente com a melhor qualidade. E essas provocações são de fato importantes para que, à medida que esses clientes venham aos nossos escritórios buscando essa solução, eles tenham noção de fato, como que vai se dar a resolução desse conflito, né? Enfim, novamente, muito obrigado. A porta da OAB Campinas está aberta para o CFC, CRC. É uma honra nós termos em Campinas alguém representando a cidade também num conselho tão importante. E, enfim, que possamos continuar trabalhando em conjunto, fazendo esse diálogo interdisciplinar. Bom, com o tempo ainda, a gente vai abrir espaço para perguntas, né? E aí eu passo a palavra à doutora Maria Daniele, para que a gente possa conduzir essas questões. Mais uma vez agradeço a todos, foi realmente uma palestra muito prática, esclarecedora, porque, de fato, quando nós tivemos essa ideia no passado, logo que nós tomamos conhecimento do julgamento no Supremo, nós vimos que tinha um impacto social bastante relevante e que nós precisávamos realmente compreender quais eram os pontos ali de contato, tanto da parte contábil, que rapidamente a Receita Federal, ainda que não tenha sido um modo tão simplista quanto nós gostaríamos, mas nós percebemos uma movimentação por parte da Receita para identificar e a necessidade de entender que tipo de pensão estava restrito, e isso foi bastante esclarecedora, as palavras aí da nossa doutora Ludmila, porque, de fato, começaram a se questionar se aquelas pensões decorrentes, eventualmente, de uma redução de mobilidade, por conta, eventualmente, de uma situação médica ou um acidente de veículo, que tem essa conotação de tentar recuperar a capacidade elaborativa e, consequentemente, de alimentos daquela pessoa, se isso também poderia ser abrangido com relação a essa perspectiva. Então, foi bastante importante essa abordagem aí que vocês trouxeram, porque, de fato, agora a gente sai com, né, um campo de premissas muito mais abrangente. Bom, nós recebemos mensagens através do celular com algumas questões, além das questões que nós temos aqui no chat. Então, só para trazer uma questão que está bastante abrangente e teria que ter a participação de todos vocês, nos questionaram se haveria já necessidade de se buscar cópia do processo judicial em que foi fixada a pensão ou, eventualmente, do que foi definido em acordo extrajudicial, no caso de pensão entre cônjuges, e também essa possibilidade, se cessou o pagamento da pensão e, consequentemente, já não tem mais aquela tributação, se haveria possibilidade de recuperar o passado em dinheiro, tendo em vista que não haveria possibilidade, pelo menos nesse momento, de fazer a compensação com o imposto de renda a pagar. Então, eu deixo aí com vocês esses questionamentos e, na sequência, a gente já passa para as perguntas aqui do chat. Se a doutora Ludmila quiser comentar essa questão da documentação necessária para fazer essa comprovação. Oi, sim. Bom, com certeza, né? Em se tratando de Receita Federal, até nós, judicialmente, tudo que for comprobatório é necessário apresentar. Acredito que não haja necessidade de fazer nenhum tipo de autenticação, principalmente pelo fato que agora os processos são digitais e já tem um selo, né? Então, e a escritura também. Então, eu acredito que sim, que tenha que apresentar a homologação, os termos que foram fixados, para que a Receita possa, de fato, ter um parâmetro, né, ter a comprovação de que aquilo é real e que está sendo
para possibilitar não sei se essa restituição, mas verificar se está enquadrado nessa possibilidade de isenção do IR. Da tributação, perdão. Adiantando aqui, complementando, né, mas talvez o Donizete possa depois completar essa indagação primeiro, né? Ele tem que olhar, como o Donizete colocou, olhar para trás os últimos 5 anos. Né? É o período que pode rever o valor que foi pago. Acho que o primeiro passo, né, para quem andou tributando, quem andou declarando e tributando pensão alimentícia recebida, é pegar as declarações desses últimos 5 anos para ver o tratamento que foi dado. Porque, como disse o Donizete, se eu usei lá o modelo simplificado, eu, ainda que tenha indicado os valores lá de pensão alimentícia, eu preciso saber do efeito que isso foi dado. Né? Esse efeito, para quem recebe, resultou numa tributação maior, porque ele já também deduziu, né, aproveitou todas as deduções dentro daquele limite da legislação. Então, acho que o primeiro passo é, sim, examinar como foi feito no passado. Segundo, a análise que ele disse, ó, vamos ver se retificar essas declarações, qual é o efeito, quanto isso vai gerar de benefício, que, de repente, ele vai ter que contratar um profissional para isso, que o custo do trabalho pode ser maior do que o que ele vai receber de volta e não sabe quando, porque isso não é assim automático. Né? E ele já disse também que algumas situações podem aflorar um valor a restituir, né, que basta indicar a conta bancária. Para outros não, e talvez a maioria dos casos ele tem que fazer o PER, o pedido de restituição, para até habilitar uma compensação. Se não tem por que compensar, tem que esperar a boa vontade da Receita em pagar aquilo em dinheiro. Então, acho que o primeiro cuidado aqui é esse. Evidente que, e aí eu vou entrar numa... Ao fazer, dependendo dos valores, outra vez, ao processar declarações retificadoras que vão diminuir o imposto a pagar de período lá atrás. Então, vamos pegar aquelas situações que deu imposto a pagar e ele pagou, deu imposto a pagar e deu mais a pagar porque tributou a pensão. Ao retificar, eu vou ter declaração reduzindo o valor do imposto devido, e a Receita tem uma malha para chamar aqui a malha retificadora, malha de retificação de declaração. Quando reduz o imposto devido, cai na malha. Cai na malha não é pecado. Né? Cai porque, como diz ele, os algoritmos indicam que tem que fazer a revisão. Muitas vezes essa revisão passa por um segundo quase que automático. Olha, se a alteração só foi na linha da pensão alimentícia, muitas vezes libera 90% dos valores. Traça um parâmetro e já libera, porque isso já está definido. Agora, para alguns casos desse, a malha implica intimar o contribuinte para apresentar os recibos, para apresentar o processo, como diz a doutora Ludmila, para saber se isso está dentro das normas de direito de família mesmo, ou se isso é uma outra pensão. Então, precisa ter esses cuidados, mas aí, talvez, para esses casos, vai precisar do processo. Então, vai ter que restaurar lá o processo, se ele não tem, né, e uma certidão atualizada desse processo, que indica o teor da sentença, o teor da delimitação desses valores. Donizete, não sei se cabe ainda mais alguma coisa, mas a sua explicação é sempre oportuna. O senhor foi perfeito, não tenho muito, não. Eu só vejo, né, que quando nós fazemos qualquer pedido, principalmente via PERDECOMP, ou quando nós temos um processo e quanto mais significativo for o valor, né, ou tiver, né, de investir para fazer isso, eu vejo que é importante, sim, ter a cópia do processo, porque nós chamamos aí vocês, mais do que eu, né, de materialidade. Então, é importante ter toda a materialidade possível, né, porque não sabe o dia de amanhã. Porque se cai nessa malha fina que nós citamos aí, o professor Minatel acabou complementando, se cai nessa malha fina a qual o próprio fisco, né, vai pedir para você apresentar documentos que você já tenha tudo organizado. Não deixa para fazer isso na hora que bater na tua porta, que vai ter aquele dia que você está querendo sair de férias, aquele dia que, de repente, alguém está internado,
e aí tudo que pode dar errado vai dar, então é importante que você já tenha esse processo organizado com tudo que tem direito. Quem fez a pergunta fez aí uma pergunta muito bem colocada. Bom, a segunda pergunta que nós vamos compartilhar aqui é sobre a ótica do direito civil de família. É possível que, mesmo em caso de acordo consensual de alimentos, o juiz da vara de família limite um percentual sob a perspectiva do mínimo existencial do alimentante? Por exemplo, mesmo que o alimentante concorde com o desconto em folha de 70% para fins de pensão alimentícia, pode o juiz deixar de homologar esse pedido? Bom, eu acho, nunca vi isso na prática, alguém oferecer 70% de desconto. Mas o que eu acredito é que, bom, isso pode sim vir a ser homologado por conta da autonomia, da vontade privada, né? Se as partes estabeleceram isso de forma consensual, o Estado não teria, a princípio, condições de colocar algum obstáculo. Mas isso certamente, a condição desse alimentante atualmente pode ser uma, e daqui 2, 3 anos ela pode vir a mudar drasticamente. Então, isso vai acabar abrindo margem para uma revisional. Então, eu acredito que sim, o juiz possa homologar, mas deixando já esse risco certo de poder rever e conseguir uma redução. E agora vem a complementação aqui. Nos termos do exemplo acima, sob a ótica do fisco, é possível que se alegue uma espécie de elisão fiscal? Eu acho que está bem próximo da questão do planejamento tributário que o professor Minatel mencionou. É o exemplo que o doutor Minatel deu na exposição dele. Mas isso está bem longe de planejamento tributário, está mais realmente para simulação, mas vamos lá, é por aí. Perfeitamente, né? Esse risco, eu já coloquei, entre aspas, planejamento tributário, né? Porque o planejamento tributário é sempre legítimo. Você buscar pagar menos, né, diante do cenário legislativo que tem, das opções que tem, das alternativas que tem, antes da ocorrência do fato gerador. Depois que ele ocorreu, já aconteceu, num cenário não tem como tentar mudar os participantes daquela cena, né? Os participantes daqui onde já ocorreu são aqueles. Não adianta eu querer colocar alguém aí nesse cenário. Então, é possível, sim, que haja esse questionamento do fisco e, a meu ver, a partir agora desse tratamento definido pela STF, a metralhadora do fisco vai voltar em cima do pagador. Quer saber quanto você está pagando, porque o pagador deduz. Tá? Quero saber quanto você está pagando e, efetivamente, com base em quê? E ir atrás, inclusive, das sentenças judiciais, doutora Leandro, que vai verificar se isso é uma oferta. Essa análise eu já vi em julgamento do CARF, né? Não só nesse precedente, mas em outros. Só para que tenha uma ideia, a jurisprudência do CARF hoje, que é o Tribunal Administrativo, ela está quase que uniforme no seguinte sentido: pagamento de pensão alimentícia para beneficiário maior de 24 anos de idade, tá? Em regra, não deduz para quem paga. E condicionando, salvo situação especial que demonstre a necessidade. Mas onde que tem que estar demonstrado isso? Lá no acordo, na convenção, na sentença judicial, mostrando qual é a particularidade. Mas, como regra, se não tiver isso, a Receita Federal glosa, quando indicou o dependente, indicou o alimentado, melhor, que a idade dele é mais de 24 anos de idade, a Receita Federal já entra no parâmetro dela e já glosa, para você provar o contrário. Tá? Prove que realmente isso tem necessidade do alimentado, aí, por conta disso,
tenha comprovante desse pagamento. Essa é uma jurisprudência já fixada administrativamente, limitando pela idade, que a doutora Ludmila deixou claro aqui, idade, atingimento da idade, não implica na suspensão, não, porque pode ter continuidade da necessidade. Né? Então, só atingir a idade não é motivo para suspender. Né? É a regra do direito de família, que está em jogo aqui. Falei que novas controvérsias virão. Só um ponto, doutor Minatel, essa questão da razoabilidade no exemplo que a pessoa deu na pergunta, uma dedução de 70%, né, da renda, com certeza vai cair nessa metralhadora que o senhor falou, que são os algoritmos, porque não é razoável, né, você deduzir, você declara 100 e deduz 70 lá no campo de dedução, aí você vai tributar 30. Muito irrazoável. Mas existe, eu vi. Mas existe. Existe. Eu vi um caso que a pessoa teve bloqueio de contas bancárias por conta de execução e chegou falando, eu não posso ter o bloqueio, porque esse aqui, ó, esse valor aqui é pensão alimentícia. E vou ver, a pensão atribuída, né, pelo pagador era de 90%. Nossa. Porque o pagador precisava destinar 90%, porque se ele mantivesse também dinheiro na conta lá, ia ser bloqueado. Ele diz, olha, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é para pensão alimentícia. Então, tem de tudo. Por isso que foi bem dito aqui, é cada caso. Né? Perfeito. Tem que analisar cada caso. Mais uma questão que chegou através do WhatsApp para a doutora Ludmila e também trazer as considerações de vocês da parte tributária, se com essa decisão poderia haver uma modificação com relação à pensão, que hoje é paga diretamente, daí a pessoa exemplificou, o pai paga ou a mãe paga o boleto da escola, o boleto do inglês, o plano de saúde, se isso haveria uma possibilidade de ser modificado para um pagamento em dinheiro, porque agora haveria essa possibilidade de haver uma ausência de tributação, né, a dedução por parte de quem paga, e também não ter a tributação para quem recebe. Então, haveria realmente um casamento entre os valores para que pudesse, com o mesmo montante, conseguir pagar todas as despesas das crianças. Bom, desculpa. Sim, essa pergunta é muito boa, né? É tudo muito recente, mas eu acho que é interessante, justamente sob o ponto de vista de tanto de quem paga quanto de quem recebe, agora fazer esses cálculos para ver se esse carnê-leão, isso que a pessoa acabava tendo que pagar, se isso vai retornar, né, vai voltar como benefício, e aí esse alimentante pode falar, olha, mas agora então você já tem mais um crédito de X, você pode então aplicar e eu vou pedir a redução desse montante, porque não há necessidade mais de pagar, e vice-versa. Eu acho que, novamente, vai ser necessário analisar caso a caso, né, mas eu, particularmente, vou começar a prestar atenção se é possível fazer, então, tentar buscar um maior equilíbrio, ver quanto que efetivamente vai dar de crédito, né? Quanto que vai sobrar, quanto que haveria de benefício para ser utilizado em prol, no melhor interesse do menor, que esse é sempre o parâmetro que a gente busca busca levar em consideração. A pergunta é muito interessante e seguramente os que militam nessa área, como a doutora Ludmila, que já disse que vai buscar agora reequacionar, talvez isso, enxergando cada situação. Porque, veja, na situação anterior, se o valor da pensão alimentícia fixada fosse mais significativo, tinha uma tributação para quem recebia. Né? Por outro lado, encargos suportados nesse contexto, como o pagamento da escola, eles têm uma implicação na legislação tributária que tem um limite de dedutibilidade que hoje é irrisório. Muitas vezes não dá para pagar uma mensalidade escolar.
né? De 12 mensalidades, o limite de dedução muitas vezes não atinge está em 3 mil e poucos reais. Imagina, uma mensalidade escolar não cobre um mês. Então, veja, aquele que assumia que tinha que pagar a escola, pagava, tipo, no ano, 30 mil reais, deduzia 3. Né? Agora, se ele receber os 30, ele recebe os 30 isento, paga a escola, vai deduzir 3, não, mas é preferível. Então, o planejamento, e esse é um planejamento legítimo, tá? Planejar a distribuição dos encargos nesses eventos de família que implicam fixar a pensão, planejar isso do que aquele que vai suportar os pagamentos, ele vai assumir de verbas específicas, é muito importante, porque tem hora que ele vai canalizar isso atribuindo ao cônjuge que vai ficar com o encargo de fazer os pagamentos a título de pensão mesmo, porque como pensão está isento, né? E ainda ele recebendo isento não tem a preocupação de ter uma tributação para deduzir encargos com a educação, diferentemente com encargos com a saúde, que são, em regra, todos, ainda por enquanto, vamos falar abaixo que o Brasília não escute, né? Ainda não tem limite para deduzir os encargos com saúde, né? Mas muito importante a pergunta. Bom, perguntas interessantíssimas, necessárias, trouxe aí mais esclarecimento, mais apontamentos para esse tema de extrema importância. Como bem disse o senhor Newton Prazeres aí no chat, é de extrema importância na realidade atual esse tema, essa discussão. E novamente, caminhando agora para o fim, dizer que foi um evento que eu posso dizer histórico, né? Porque de fato é um marco para a questão social, esse trabalho de comunicação com a sociedade, trazer esse banco de dados, assim dizer, para essas pessoas poderem consultar e entender melhor esse tema. Agradecer novamente a todos os palestrantes que brilhantemente nos presentearam com suas falas. Agradecer também aqui a OAB Campinas, na pessoa da Andressa, todo o suporte que nos dão, né, na pessoa da doutora Maria Daniele também, da Comissão de Direito Tributário, da doutora Ludmila, da Comissão de Direito de Família, e na pessoa do doutor José Donizete, né, o CFC. Né, é incrível mesmo a gente poder trabalhar, ter essa comunicação, essa intercomunicação, essas pontes construídas para que quem ganha, na verdade, é a sociedade, né? Todo mundo, de fato, tendo noção do que está se tratando, tem mais segurança na atuação, os profissionais conseguem atender melhor a sociedade, os seus clientes, e assim a gente evita, né, um judiciário abarrotado, questões muito mais complexas, porque o nosso trabalho é simplificar. Agradeço novamente a oportunidade de estar mediando, né? Eu, na verdade, sou um aluno diante de tantas pessoas aqui ilustres, e, de fato, muito obrigado mesmo. Passo a palavra agora para a doutora Maria Daniele só encerrar, e, enfim, muito obrigado. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos pelas questões vindas pelo chat, vindas pelo WhatsApp. Eu acredito que algumas questões tiveram, dentro das palestras, algumas respostas, mas fica aqui também o nosso compromisso de depois receber, através seja da página do LinkedIn da OAB, a renovação dessas perguntas, que daí nós vamos buscar aí as melhores possibilidades de resposta. Mais uma vez, agradeço a presença do professor Minatel, do José Donizete Valentina, sempre muito preciso aí nas suas colocações, a doutora Ludmila Aide, como representante aqui da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, o nosso agradecimento, a doutora Rosana e o doutor André, que sempre estão aí na nossa linha de frente com as nossas discussões, a OAB em todos os sentidos, na parte operacional, na organização, é sempre o nosso agradecimento muito especial, porque é isso que viabiliza que nós possamos trocar ideias e, eventualmente, trazer algum retorno social de tudo aquilo que nós estudamos e no que nós nos dedicamos. Eu desejo uma excelente tarde aí para todos, uma terça-feira ótima e que todos tenham aproveitado bastante. Muito obrigada.
Abraço.